Em nosso estudo de hoje, a lição 9 do livro Assim Vencerás. Tem por título Justiça e Misericórdia. Muitas vezes exclamas, justiça, justiça, e afirmas demasiadamente sofredor, perseguido pelas sombras ou desamparado pelas bênçãos do céu. Lembra-te, porém, de que a corrigenda não exclui a presença do pesar, e enquanto a provação trabalha em nossas almas, trazemos conosco os remanescentes da culpa. Antes do apelo à justiça, roga clemência e piedade, de vez que pelo socorro do temporário esquecimento na vida física, brando anestésico de que se utiliza a compaixão do Senhor para extirpar-nos do espírito as raízes do mal, por muito tempo ignoramos toda a extensão de nossos débitos. Nos dias de aflição e cinza, não te recolhas à blasfêmia e nem peças por maiores manifestações da justiça no teu campo de ação, porque a justiça mais ampla poderia agravar-te as dores. Mas sim, roga o acréscimo da divina misericórdia em teu benefício, a fim de que disponhas de ombros fortes, para que não venhas a lançar longe de ti os favores da própria cruz. Gente, a mensagem de hoje, ela é uma mensagem bem grave, bem direta, e que nos chama muito a atenção, porque todos nós, sem exceção, aqui na Terra, passamos por provas ou expiações. Lembrando que esse mundo, a classificação que está lá no capítulo 3 do Evangelho, que os espíritos superiores ofereceram para a gente, é mundo de expiações e prova. A palavra expiação vem em primeiro lugar. Tem diferença isso? A ordem altera? Não. Expiação é você sentir as consequências da sua falta às leis de Deus. Prova, os espíritos dizem que a gente vai continuar tendo prova até chegar à perfeição. Quer dizer, na próxima etapa, que será o mundo de regeneração, ainda vai ter prova, não vai ter mais expiação. Aliás, até no segundo o ensino do capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, mundo de regeneração são os mundos onde aqueles que ainda têm o que expiar descansam, estudam, se preparam para poder encerrar o seu ciclo de expiações. Tá? Mas não tem expiação lá. Você ainda tem que expiar. Você vai ficar lá um tempo para depois vir para cá ainda de novo para fazer o acabamento, terminar o teu trabalho. Mas já tem uma noção, né, do que é o mundo de regeneração. Então, provas não. Provas a gente sabe o que é prova. Prova você está aprendendo uma coisa nova e daqui a pouco vai ser avaliado. Então, prova até você chegar à perfeição. Você vai ter prova no mundo de regeneração, no mundo de todos, em todas as etapas até chegar ao último grau. Então, a gente sabe que nesse mundo todos nós estamos passando ou por expiações ou por provas, e todos nós, sem exceção, a única exceção foi a exceção do Cristo, a gente reclama das expiações que a gente está passando, das provas que a gente está passando. E me permita fazer até uma observação interessante, né, que não teve revolta nem rebeldia do Cristo em momento algum, mas quando chegou o conhecimento dele a via crucis, quando o Pai revelou, ele chegou em conversa com o Pai e falou: Pai, tem como afastar de mim esse cálice, não? Quer dizer, até o Cristo, quando viu, logo em seguida, ele falou: o que eu estou fazendo, né? Não, eu vou fazer tudo o que o Senhor mandar mesmo, né? Mas até o Cristo teve esse momento de, tem como afastar de mim esse cálice? Todos nós reclamamos. Mas o Emmanuel vem chamar a atenção para a gente do seguinte, que o esquecimento do passado para a gente, olha só, ele chama de brando anestésico, de que se utiliza a compaixão do Senhor para extirpar-nos do espírito as raízes do mal. Então ele fala para a gente aqui, o esquecimento do passado é um anestésico para que a gente não fique aqui o tempo todo sendo martirizado pelas falhas que a gente cometeu. E ele chama a atenção para a gente de que a natureza dessas expiações e dessas provas
principalmente se forem expiações, ele fala que se fosse realmente cobrado da gente, da mesma maneira que a gente fez no passado, né? Ele vem dizendo aqui pra gente, né, que a gente trabalha, a gente traz conosco os remanescentes da nossa culpa. Tá? Ele vem falar que se fosse, seriam muito maiores, a justiça poderia agravar as dores para a gente, seriam muito maiores. E aí é interessante que a gente tem esse versículo do Evangelho de Jesus, quando ele fala assim, né, o reino dos céus é semelhante àquele credor que emprestou uma soma em dinheiro. A gente vai fazer uma comparação que a gente sempre faz aqui. Emprestou R$1.000 para uma determinada pessoa. Quando encontra com a pessoa fala humildemente, olha, eu não tenho aqueles 1.000 para te devolver, não. E ele fala para a pessoa, olha, tá bom, você está perdoado, você não precisa mais me pagar 1.000 nenhum, tranquilo. Só que aí, quando esse rapaz que foi perdoado vira a esquina, ele encontra um outro que ele tinha emprestado só 10. Olha a proporção, 1.000, 10. E esse de 10, ele pega a pessoa pelo pescoço e fala, pô, eu tô passando vergonha, eu quero meu dinheiro, tá vendo? Eu terminei de encontrar com um que eu estou devendo 1.000 e não tinha nem para dar, porque pessoas igual você não querem me pagar, e ele foi rigoroso com aquela pessoa. E aí aquele que era o credor dos 1.000, quando vira a esquina e vê a cena, ele fala, pô, cara, eu te perdoei o 1.000, você está fazendo isso por causa de 10? Faz o seguinte, não está perdoado coisa nenhuma, a partir de agora eu quero meus 1.000, com correção, com tudo que tiver aí direito. O que ele está querendo dizer com a gente? Que o Pai não fica cobrando da gente, que a gente pague tudo que a gente deixou como falha para trás. O aprendizado é assim, eu vou dar um exemplo grosseiro. Eu tirei a vida de 30 pessoas numa encarnação passada. Eu não vou precisar 30 vezes estar vivendo com aquela pessoa para poder me desculpar, para poder reparar o mal que eu fiz. Não, eu tenho que aprender definitivamente que tirar a vida de alguém é uma coisa contrária à lei de Deus, não se deve fazer. Quando eu aprendi, o restante está perdoado. É mais ou menos assim que a coisa continua, que a coisa funciona. Né? Se a gente fosse cobrado de tudo, a gente ia ficar aí eternamente, a gente não ia conseguir progredir. Na verdade, a função é educacional, ela não é punitiva. A gente já ouviu isso de alguns espíritos várias vezes. Ela é educacional o tempo todo, só que para a gente, algumas vezes, essa parte educacional ela tem que ser um pouco mais rígida, né? Na etapa evolutiva em que a gente se encontra. A gente até convida os companheiros a leitura do livro Libertação, do André Luiz, quando tem um momento em que o André Luiz ele fica, meu Deus, como é que pode... nessa região chamada Trevas, os espíritos que não são evangelizados, que são embrutecidos, seres espíritos que mandam e que fazem aquilo tudo. Aí a resposta do mentor falou, André Luiz, tem um momento na nossa evolução que não adianta muito aquele pai amoroso que passa a mão na cabeça do filho e fala, filho, não faz isso, não. Ele vai continuar fazendo, então ele precisa de um tratamento mais rígido, mostrando, olha o que você está fazendo, olha o que você fez os outros sofrerem. Para ele poder aprender. Então, aqui na Terra, né, se a gente fosse buscar a origem das expiações que estamos passando agora, provavelmente a gente veria que a coisa foi até muito mais dura do que o que está acontecendo com a gente agora. Então ele vem falar para a gente, antes do apelo à justiça, roga clemência e piedade, né? Porque o esquecimento do passado, a gente acaba ignorando toda a extensão dos nossos débitos, esse anestésico. E, é claro, a corrigenda não exclui a presença do pesar, não. Enquanto a gente está sofrendo, está doendo na gente, e a gente está sofrendo exatamente aquilo que a gente fez os outros passarem em algum momento. Nada acontece sem razão na nossa vida, nada, absolutamente nada acontece sem razão. Mas ele vem falar, nos dias de aflição e cinza não te recolhas à blasfêmia e nem peça por maiores manifestações da justiça, porque a justiça mais ampla poderia agravar essas dores, mas sim, roga esse acréscimo da divina misericórdia em teu benefício, para que você possa estar obtendo ombros fortes. A mensagem ela é muito clara, ela é de uma dura realidade, mas fica de alerta para a gente. No fundo, vai chegar o dia que a gente vai agradecer por todas as dificuldades que a gente está passando e vai entender que todas estão acontecendo com a autorização de Deus e para o nosso bem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.